Atenção! Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Zema. Em campo, mais condições e facilidade. Um show de bola Zema. Polícia Civil apresenta suspeitos de cometer pelo menos 8 homicídios em Uberlândia. Em Uberaba, a Polícia Militar implanta base comunitária no coração da cidade. Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Secretaria de Saúde de Uberaba lançam campanha de prevenção à tuberculose. E no esporte, Unitri vence mais uma em casa e mantém boa fase no Novo Basquete Brasil. E no futebol, Cruzeiro e Atlético saem na frente na abertura da segunda fase do Mineiro. Estas e outras notícias agora no Band Cidade. Boa noite. A Polícia Civil apresentou hoje 2 homens suspeitos de cometer pelo menos 8 homicídios em Uberlândia. Todos os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. Gilberto Pereira da Silva, de 26 anos, e Johnny Elton Alves da Cruz, de 21 anos, são apontados como chefes do tráfico nos bairros Ipanema e Parte Baixa do Santa Mônica. Primeiramente, foi realizada a prisão do Gilberto, que é responsável por 5 inquéritos de homicídio e tentativas no bairro Ipanema. E o Gilberto seria chefe do tráfico de drogas, juntamente com outros investigados, e ele seria mandante dos homicídios ocorridos naquele bairro do Ipanema. Em relação ao Johnny Elton, vulgo Johninho, ele é responsável por 6 inquéritos que existem na Delegacia de Homicídios. Dentre esses estão 5 homicídios consumados e 3 tentativas de homicídio. No momento da prisão de Johnny Elton Alves da Cruz, foi encontrada uma arma de fogo. Com apenas 21 anos, ele deve responder por 5 inquéritos de homicídios e posse ilegal de arma. Ele seria o próprio executor desses homicídios, juntamente com outros investigados, como a esposa dele, a Laís, bem como o irmão dele, Fábio Maximino Júnior, vulgo Juninho, dentre outros. Os suspeitos podem pegar de 12 a 30 anos de prisão. Em Uberaba, 2 homens armados praticaram o roubo, que já é considerado o maior da história de Uberaba. O crime aconteceu em uma residência na rua Tristão de Castro. Foram levados 15 milhões de reais em joias e mais de 16 mil dólares. O filho da diarista, de 21 anos, foi preso e confessou o crime. Ele entregou o restante dos comparsas que haviam fugido com o material. Gabriela Almeida, onde estavam os outros integrantes da quadrilha? Boa noite. Boa noite. Os 5 suspeitos estavam a 920 quilômetros de distância. Eles foram encontrados pela Polícia Civil de Teófilo Otoni em uma pousada da cidade. Lá, eles já haviam vendido todas as joias e aguardavam o receptador reunir o dinheiro. Mas a Polícia Civil chegou antes do negócio ser fechado e conseguiu recuperar todo o material roubado. Os homens que foram autuados em flagrante aguardam decisão judicial para transferência para a penitenciária de Uberaba. E a partir de hoje, uma base comunitária móvel da Polícia Militar fica estacionada na Praça Rui Barbosa, na área central de Uberaba. O serviço policial busca a integração dos militares com a comunidade para o combate ao crime. Na área central de Uberaba, existem pelo menos 400 estabelecimentos comerciais. O alto índice de roubos e furtos a estes locais fez com que a Praça Rui Barbosa fosse o local escolhido para estacionar a base comunitária móvel da Polícia Militar. 8 homens irão trabalhar em escala ainda a ser definida com base nas estatísticas da ação criminal. O serviço é inovador, já que foca em ações que antecipam e atacam as causas do ciclo da violência. Empoderando a comunidade, empoderando aqui a área comercial, o centro de Uberaba, no sentido de estar discutindo com ele aqui, com essa população, a melhor forma de emprego do policiamento. Nós vamos estar utilizando policiais a pé, policiais em moto e também de bicicleta. Não há estabelecimento comercial que ainda não tenha sido alvo da ação de bandidos, seja com pequenos furtos ou grandes roubos. Não só no comércio, mas na indústria, na construção civil, nos bairros.
A sensação de insegurança e de impunidade, ela assola não só Uberaba, mas o Brasil como um todo. Oxalá os nossos políticos tenham ações de coragem, de enfrentamento ao crime de maneira maiúscula. Acontece fatos externos, roubos em outras lojas, dentro da nossa também, que acaba se consumando ali, porque é um ambiente um pouco maior, facilita a entrada dessas pessoas, é tudo muito livre, se torna público e essas pessoas completam os seus furtos ali dentro, dispensando bolsa, dispensando carteiras e por aí vai. E essa insensação traz para nós um prejuízo porque ela transfere para o cliente, para os gestores, para o funcionário que está ali trabalhando. Esta é a segunda base comunitária móvel do 4º Batalhão de Uberaba. O outro veículo ficará circulando na periferia da cidade. A intenção é diminuir a onda de crimes que tem assustado principalmente os comerciantes. A partir do momento que o usuário da via vê a polícia militar, ele se sente mais seguro e também os policiais são treinados para facilitar esse processo de aproximação, ou seja, facilitar a conversa, o diálogo e a troca de informações. O Supremo Tribunal Federal determinou urgência no julgamento da ação Solidariedade, que pede a mudança da taxa utilizada na correção do FGTS. Se julgada procedente, milhões de pessoas serão beneficiadas. A ação do Solidariedade argumenta que os trabalhadores com saldos no FGTS entre 1999 e 2013 tiveram suas contas atualizadas pela TR, que é uma taxa menor do que a inflação, o que é inconstitucional. Larissa. Hoje tem esporte aqui no Band Cidade. Daqui a pouco você vai ver que Cruzeiro e Atlético saíram na frente na abertura da segunda fase do Campeonato Mineiro. E no módulo 2, o Mamoré venceu mais uma e assumiu a liderança do hexagonal. E já no próximo bloco, o professor da Universidade Federal de Uberlândia estuda nova forma de tratamento para pacientes com doença de Chagas. E ainda, lançada em Uberaba a campanha de prevenção à tuberculose. Nós voltamos em instantes. A Secretaria de Saúde de Araxá divulgou hoje o resultado do segundo levantamento rápido do índice de infestação da dengue. Foram visitadas 1.731 casas e o índice apresentado é de 0,4%. Em janeiro, o índice foi de 0,9% e a cidade estava em condição de médio risco. E um homem de 30 anos foi preso por suspeita de injúria em Uberlândia. Segundo a Polícia Militar, a vítima é o porteiro do prédio onde o suspeito mora. O trabalhador teria sido chamado de macaco, negro fedido e preto. O síndico do prédio, que fica no bairro Roosevelt, informou que já presenciou a situação por várias vezes. O suspeito foi encaminhado à delegacia, pagou R$500 de fiança e foi liberado em seguida. É de uma estupidez tão grande essa coisa de classificar uma pessoa pela cor de sua pele que fica até difícil comentar uma atitude assim. Este cidadão que se julga melhor que o outro por ter a pele branca deveria se informar melhor. Mais de 50% da população brasileira é de negros e mulatos. Somos frutos de uma mistura de raças variadas que vem desde a primeira leva de escravos africanos que desembarcou aqui. Para gente preconceituosa, é sempre bom um pouquinho de história para se informar melhor. O negro brasileiro, em sua média, já sofreu demais, vítima de um racismo que chegou a ser violento em determinadas épocas não muito distantes. Ainda hoje, como se prova na reportagem que acabamos de ver, sobram resquícios daqueles tempos de mentes obscuras. É talvez o pior tipo de racismo este em que se usam palavras ao invés do chicote e do pelourinho. Um machuca tanto quanto o outro. E neste caso de hoje, o que é pior para a vítima? Sofrer a discriminação e a injúria ou saber que a ofensa foi paga com R$500. Falar sobre isso em pleno século XXI, numa cidade que se diz e é tão progressista, é de dar tristeza. Uma pena. Gabriela.
26 bairros de Uberaba devem ter o fornecimento de água interrompido nesta terça-feira. A suspensão está programada entre as 7 horas da manhã e 4 horas da tarde, em função da obra para colocação de hidrante, que atenderá ao vetor leste do bairro Manuel Mendes. De acordo com o Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba, o CODAL, a retomada da distribuição de água será imediata após a conclusão da obra. E o tempo continua instável em Minas Gerais. Muitas nuvens ficam espalhadas sobre o estado e pode chover a qualquer hora. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã, agora, no mapa. No norte, noroeste, Triângulo Mineiro, o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento. No Alto Paranaíba e Sul, o dia terá céu parcialmente nublado, com chuvas isoladas. As temperaturas estão com tendência de ligeiro declínio na maior parte do estado. Um professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia está fazendo uma pesquisa para encontrar uma nova forma de tratamento contra a doença de Chagas. Os resultados estão sendo testados em camundongos e os resultados são muito positivos até agora. Posso viver mais 5 anos, ou posso viver mais 10, ou mais 1 ano. Às vezes, eu não sei, eu posso ir jogar uma bola e chegar lá na quadra ou no campo e não dar conta. O relato é de Carlos, que foi diagnosticado com a doença de Chagas há 40 anos. E mesmo sem tratamento específico, ele tenta driblar os sintomas. Todo dia é cansaço, é dor no peito, é dor nas pernas, é dor às vezes na coluna. E sempre dor no peito e dor de cabeça quando faz algum esforço. E pressão, a pressão altera. No Brasil hoje tem cerca de 150 a 200 mil pessoas com a doença de Chagas. E aqui nesse laboratório, que um professor e junto com os seus 20 alunos estão fazendo uma pesquisa para achar uma melhor forma de tratamento para a doença. Na nossa pesquisa, como a gente está tentando bloquear a atividade biológica da proteína do parasita, a gente tem uma perspectiva muito maior e melhor de ter uma droga que possa competir com a proteína, né? Inibindo essa ligação na célula hospedeira e a internalização, facilitando que o próprio indivíduo, o sistema imune dele, consiga eliminar esse parasita e possivelmente tendo a cura. A doença de Chagas é transmitida por insetos e foi no laboratório que o aluno do professor Cláudio se interessou pelo assunto. Hoje eles testam a pesquisa em camundongos. É uma abordagem diferente, né, que a gente está tentando fazer. O professor falou, normalmente os mecanismos que a gente procura de tratamento são compostos já existentes, esses compostos interagem com o nosso organismo de maneiras desconhecidas na maior parte das vezes. Esse mecanismo que a gente está produzindo agora é um mecanismo totalmente artificial. Então, já elimina assim, muitas das interações dos efeitos colaterais que poderiam acontecer no corpo humano de uma droga, que é um dos principais problemas atualmente no tratamento da doença de Chagas. A esperança do professor é aplicar essa nova forma de tratamento em adultos e acender uma esperança nas pessoas diagnosticadas com a doença. A partir do momento que a gente tiver resultados satisfatórios com os modelos experimentais e nos testes in vitro, né, nós temos assim, grande vontade e temos a perspectiva de fazer os testes em humanos, mesmo porque é um novo paradigma de tratamento, pois a gente não está trabalhando com nada que possa ser tóxico para o ser humano. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Em Uberaba, a data foi lembrada com atividades educativas e orientação à população. Em 2013, foram diagnosticados 69 casos de tuberculose no município. 20 pacientes foram curados e 25 ainda estão em tratamento. Além disso, 7 mortes foram registradas. Muitas pessoas acham que não existe mais, mas é uma doença que está aí. Existem muitos casos de tuberculose no Brasil, em nossa cidade também, e a gente precisa estar trazendo essa informação para a população. O estande foi montado no calçadão da Rua Arthur Machado. Uma equipe de prevenção orienta a população. É muito importante a pessoa zelar da saúde que tem. Inclusive, eu zelo
da minha. Acho por isso que eu ainda estou andando até hoje. A divulgação para a prevenção da tuberculose acontecerá durante toda esta semana nos postos de saúde da cidade. O tratamento ele é medicamentoso e o período mínimo que ele é feito é por 6 meses. Nesse período o paciente tem que tomar o medicamento todos os dias durante 6 meses. Depois do intervalo tem esporte aqui no Band Cidade. Arremesso de Lucas Cipollini no último segundo de partida salva o Uberlândia no NBB. E Cruzeiro e Atlético saem na frente na abertura da segunda fase do Mineiro. Nós voltamos já. Hora de esporte aqui no Band Cidade. Ronei Bentes, como é que foi a rodada de abertura da segunda fase do Campeonato Mineiro? Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Olha, deu a lógica, né? Cruzeiro e Atlético venceram, então está dentro daquilo que já estava previsto. Em Varginha, o Boa deu trabalho, mas o Cruzeiro, com o gol de Júlio Batista, abriu vantagem para conseguir uma vaga na final do Mineiro. O jogo, que ficou 1-0 para a Raposa, foi em Varginha, na Casa da Coruja. A Coruja estava animada. Quem manda aqui é o Boa! Animação com o título de campeão do interior. Teve troféu e tudo para o Boa Esporte. Os cruzeirenses chegaram ao melão para esquecer o jogo contra o Defensor na última quinta-feira. Mas para vencer o Boa, o Cruzeiro tem que furar uma parede chamada Leandro. Aquele mesmo que jogava pelo Guarani de Divinópolis no ano passado e que fechou o gol no empate por 0-0 pelo estadual. Um ano se passou e Leandro continuou inspirado contra o Cruzeiro. Olha a defesa que ele fez no cabeceio de William. Um milagre. E quando não era o goleirão, era a trave. Quando não era a trave, era a falta de pontaria dos cruzeirenses mesmo. Tem que ter inspiração com qualquer clube, né? E ainda mais com um clube grande como o Cruzeiro. É um jogo gostoso de você estar jogando, uma semifinal que a gente lutou, conseguiu chegar. Tentativas que continuaram na etapa final. O William perdeu mais oportunidades. Marcelo Oliveira resolveu trocar. Saiu o Bigode Grosso e entrou o Marcelo Moreno, que mandou na trave a primeira tentativa. Parecia que não era o dia. Parecia. Leandro ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol da vitória cruzeirense. Infelizmente, né? Infelizmente a gente entrou com o propósito de estar saindo com resultado positivo, ou 1 ponto ou 3 pontos. E infelizmente não conseguimos hoje. Conseguimos segurar o resultado até o finalzinho, mas infelizmente tomamos o gol no final. Que atuação do goleiro do Boa, né? Realmente foi o grande nome da partida. O Boa resistiu quanto pôde, mas no finalzinho acabou levando um gol. Isso aí complica a situação para o jogo de volta. Vai ter que vencer em Belo Horizonte. Realmente a situação ficou muito complicada. De qualquer maneira, ainda há esperança. O Boa saiu reclamando da arbitragem. Já o Atlético goleou o América por 4-1 no estádio Independência, em Belo Horizonte. Está praticamente na final do Campeonato Mineiro. O clássico foi especial para um jogador, o goleiro Vitor, que completou 100 jogos com a camisa do Galo. Já no aquecimento, Vitor recebeu o carinho da torcida. A tarde era mesmo especial para ele. No coração da torcedora, a mensagem. O dono da camisa número 1 estava prestes a realizar seu 100º jogo com a camisa do Atlético. E não demorou muito para a primeira comemoração. Felicidade pelo companheiro Otamendi e seu primeiro gol com a camisa do Galo. Ele quase não apareceu no jogo. O América tentou algumas vezes, mas foi de longe, sozinho, que ele comemorou mais 3 gols. No finalzinho da partida, uma cabeçada sem chance de defesa, mas nada que estragasse um domingo pra lá de especial. A gente acabou dando uma bobeadinha ali no final, né? Acabou resultando no gol do América, mas acho que de uma forma geral valeu pela partida, valeu pelo resultado, a vantagem que a gente abriu, né? Mas acho que o mais importante que a vitória e a vantagem foi a forma que a seriedade que a equipe encarou esse jogo. Por pouco ele não saiu de campo intacto sem levar gol, mas Vitor viu o time golear e praticamente garantir a classificação para a final do Campeonato Mineiro. Sem dúvida, mais um dia inesquecível na carreira do atleta.
Sem dúvida foi a melhor atuação do Atlético nesta temporada, uma grande partida e, curiosamente, sem o seu principal jogador, Ronaldinho Gaúcho, que foi vetado pelo departamento médico. Azar do América, que vinha aí numa ascensão no campeonato, vinha de uma sequência de 5 jogos sem derrota, exatamente na hora da decisão pegou um Atlético inspirado e com este resultado o Atlético praticamente já garantiu vaga na final do Campeonato Mineiro. Ou seja, nenhuma surpresa. O Cruzeiro venceu Boa, o Atlético goleou o América e tudo indica que, mais uma vez, teremos Cruzeiro e Atlético na decisão do Campeonato Mineiro, viu, Larissa? Rony, no módulo 2, o Mamoré voltou a vencer. Já são 8 vitórias consecutivas e parece que ninguém consegue segurar a equipe de Patos. É verdade, está embalado aí o time de Patos de Minas, né? O Mamoré que vem realmente fazendo uma grande campanha desde a primeira fase, né? Desde o segundo turno da primeira fase, o Mamoré conseguiu aí essa sequência de vitórias e conseguiu mais um excelente resultado nesse final de semana. Vamos então conferir aí como foi a rodada aí. Em Montes Claros tivemos a derrota do Montes Claros para o Democrata de Governador Valadares, 1-0. Este jogo foi realizado no sábado. Também no sábado, no Parque do Sabiá, vitória do Uberlândia sobre o Tricordiano, 3-2. No domingo, apenas uma partida realizada em Patos de Minas, a vitória do Mamoré sobre o Social de Coronel Fabriciano por 2-0. E com este resultado aí, o Mamoré reassumiu a liderança deste hexagonal do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vamos conferir aí como está a classificação. Em primeiro lugar, o Mamoré com 9 pontos ganhos. Em segundo, o Democrata de Governador Valadares, que está com 7 pontos. O Uberlândia agora está em terceiro lugar com 6. Em quarto, o Social de Coronel Fabriciano com 2 pontos. Em quinto, Montes Claros com 2. E em último, o Tricordiano com 0. Então a situação começa a se definir a favor do Mamoré. Ainda temos a sequência desse primeiro turno, depois temos o segundo turno todinho pela frente, mas o Mamoré realmente está credenciado a brigar por uma vaga na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Patos de Minas poderá ter 2 times no módulo 1 no ano que vem. O RT, que permaneceu, e agora o Mamoré, que tem tudo para subir. E como foi a vitória do Uberlândia Esporte no Parque do Sabiá? Olha, poderia ter sido mais tranquila, né? O Verdão abriu 3-0 no primeiro tempo, mas depois permitiu a reação do Tricordiano. De qualquer maneira, garantiu em casa a segunda vitória no hexagonal e fez 3-2 sobre o Tricordiano. O Verdão jogou em casa e precisava ganhar para aumentar suas chances de se aproximar do acesso à elite mineira. O Tricordiano lutava pelos primeiros 3 pontos no hexagonal final do módulo 2. O Uberlândia abriu o placar com Daniel aos 18 minutos do primeiro tempo. Aos 39, ele voltou a marcar. A torcida ainda comemorava o segundo gol quando o zagueiro do Tricordiano atingiu Hugo Veloso dentro da área. Dani Gol converteu a penalidade, assinalando seu 8º gol na competição e mantendo a artilharia do módulo 2. O retorno do intervalo não foi dos melhores para os uberlandenses. O segundo tempo foi do Tricordiano, que voltou dos vestiários e marcou 2 gols. Maxwell aos 15 e Ian aos 25 do segundo tempo descontaram para os visitantes. O jogo teve um público de 1.522 pagantes e uma renda de R$ 14.885. Os uberlandenses seguraram o jogo do jeito que puderam para se manter entre os primeiros do hexagonal. Daniel Moraes foi o artilheiro do jogo com 3 gols marcados no primeiro tempo, garantindo assim a segunda vitória do Verdão no hexagonal. Pois é, Daniel Moraes, o grande destaque do Uberlândia nesse campeonato, é o artilheiro do módulo 2, sem dúvida fazendo uma grande competição. Agora, o Uberlândia precisa dar um jeito na sua defesa. A defesa do Uberlândia está pregando cada susto na torcida, que não é brincadeira não. Já aconteceu em Patos de Minas, o Uberlândia estava vencendo por 2-0, perdeu por 4-2, e agora no sábado vencendo por 3-0, até com uma certa tranquilidade, e acabou permitindo a reação aí, por pouco não deixou escapar a vitória. O Zecão, que foi um grande zagueiro, precisa acertar essa defesa do Uberlândia. Bom, o basquete de Uberlândia conseguiu mais uma vitória em casa pelo NBB e foi emocionante o jogo, né, Ronei? É verdade, foi um jogo super emocionante, hein? A vitória do Unitri veio só no último segundo da partida com o arremesso do ala pivô Lucas Cipollini. A equipe teve mais uma boa atuação na Arena Sabiazinho e se mantém viva na briga pela classificação direta para as quartas de final da competição. Foi uma partida eletrizante neste sábado na Arena Sabiazinho. O Unitri jogou em casa e contou com o apoio da torcida. A
a partida permaneceu equilibrada até os minutos finais. O Unitri começou ganhando, mas o Limeira atacou virando o placar e mantendo a disputa acirrada. O herói do triunfo uberlandense foi Cipollini, que no estouro do cronômetro fez o que parecia improvável. O jogo estava empatado e faltando 2 segundos no relógio, ele converteu uma cesta de 2 pontos e deu a vitória ao Unitri. Os atuais vice-campeões venceram o duelo por 79-77 e voltaram a se aproximar do G4 do NBB. Com o resultado, os comandados do técnico João Batista chegam à 18ª vitória em 29 jogos pelo Novo Basquete Brasil. Esse foi o último jogo do Unitri em casa na primeira fase. Os próximos adversários serão Espírito Santo, Flamengo e Macaé. Boa noite para você. Uma boa noite para você.